todinha para quem? Para as mães. E para falar desse assunto, eu estou recebendo hoje a psicóloga, a doutora Renata Cabral. E se você tiver dúvida, quiser fazer sua pergunta, perguntar alguma coisa nesse sentido, você pode mandar no 981457570. Manda a partir de agora a sua pergunta. Se quiser mandar também foto com seu papai, mande também, tá certo? Fiquem bem à vontade, tá bom? Renatinha já tá aqui. Bom dia, minha amiga. Bom dia, lindona. Bom dia. Que coisa boa, né? Me diga uma coisa, o que é ser pai, primeiramente, né? Explica pra gente, pra quem tá em casa, pra aquelas pessoas que têm um pai, né? Que às vezes não dá muito valor, pai, né? pai às vezes, né? Enfim, bora lá. Pois é, ser pai tem uma questão muito além da questão biológica, né? De gerar o filho. O pai é aquele que está presente, é aquele que tem cuidado, é aquele que educa, é aquele que está sempre ali para qualquer necessidade, que assume responsabilidades com o filho. Então isso é ser pai. Ser pai é toda essa estrutura, né, de amor, de carinho, de convivência. E isso faz um pai de verdade, né, Marília? É verdade. Agora, assim, é importante a presença do pai, porque, assim, tem muita gente que não tem o pai perto, né? Não tem a presença do pai todos os dias. Às vezes o pai trabalha o dia todo e quando chega em casa, às vezes não dá tanta atenção para os filhos. E também tem aquele pai que é separado da mãe, né? Mas que não dá nem importância para o filho, às vezes nem vê o filho. Eu sei porque eu conheço muitas amigas, muita gente que diz assim, pai faz não sei quanto tempo que não vê o menino. Eu digo, meu Deus do céu, mas gente, pai é pai, tem que ir ver seu filho, independente do relacionamento, acabou. Acabou entre marido e mulher. Agora pai e filho, não. Eu acho. É, né? Esse laço, ele não pode ser quebrado, exatamente, né? Quando ele é quebrado, ele gera consequências irreversíveis para a criança. Então, o pai, por mais que não tenha mais o convívio, não seja mais casado com a mãe, ele precisa estar presente na vida do filho. Porque se ele não fizer, o filho vai demonstrar características negativas no futuro, seja de personalidade, seja de comportamento. Então, o pai está aí, essa figura, para dar segurança ao filho, para fazer com que ele se desenvolva, educar mesmo. O fato de não estar na mesma casa não significa que o pai não pode educar. Exatamente. O pai pode educar e é dever dele estar presente, né? Até juridicamente falando, os pais não têm a obrigação só financeira, eles têm a obrigação de responsabilidades, de estar presente, de dar amor, de dar carinho, de dar afeto, que é a responsabilidade afetiva que a gente chama. Então, o pai tem que arcar com esse tipo de responsabilidades. O pai tem que fazer isso para o filho, o pai tem que estar presente, o pai tem que educar, o pai tem que dar amor, o pai tem que levar na escola, o pai tem que adquirir responsabilidade, saber que o filho também é dele e também fazer por onde, né? Não deixar, como você disse, só essa responsabilidade para a mãe. As coisas precisam ser ajustadas, divididas, porque é isso que acontece na maioria das vezes. Os pais se separam das mães e acham que essa responsabilidade é exclusiva da mãe, quando não é. E a gente fala isso juridicamente também. É obrigação do pai, tem penalidades. A falta, por exemplo, do pai, o que é que ele pode causar, vamos dizer assim, para o filho? Quais são os danos, né, que podem ser causados? Muitos, Marília. Principalmente, assim, a síndrome do abandono, a criança se sentir abandonada, rejeitada. Isso prejudica a autoestima, a maneira dela se relacionar com outras pessoas. Às vezes a criança fica mais acanhada, a criança fica num processo de sofrimento. Então não deixa de ser um abandono, e principalmente um abandono da figura que a criança tem maior segurança, que ela espera maior proteção. Então quando o pai ele se ausenta dessa responsabilidade, ele se distancia do filho, eles geram consequências muitas vezes irreversíveis de personalidade, de comportamentos futuros. É essa fase da infância que determina o caráter, né, do futuro adulto. É o que faz você se comportar hoje dessa ou daquela maneira. Isso foi fruto da infância, entendeu? Se você teve uma boa infância, se você foi cuidado, se você foi protegido. Então isso deixa as maiores marcas, Marília. Isso seria estilo um abandono afetivo? Seria um mais abandono ou menos isso, afetivo, né? Exatamente. Como a gente estava falando. O pai não é só aquele que banca, né, as questões financeiras. Pagar muitos só deles pensão. acham que é isso, né? Tá bom, já tô pagando.
Já tô pagando a escola do menino, já tô pagando isso, dando pensão, já tá bom, pra que eu vou dar mais nada? Isso. E às vezes a falta do amor assim, gente, eu acho que o amor é maior do que qualquer coisa. Presente, pagar isso ou aquilo. Eu acho que você tem que ter aquele afeto mesmo, aquele carinho. Com certeza. Aquela atenção. Criança gosta de atenção, viu? Esse abandono afetivo, ele é até punido perante a lei, né? Então os pais não podem achar que é só uma questão de valores ou de suprir alguma necessidade financeira. O pai tem que suprir as necessidades emocionais da criança. E isso está na lei. Ele pode ser penalizado por isso. A criança precisa ser protegida, a criança precisa ser educada, a criança precisa ter aquela postura de pai no dia a dia, entendeu? Para não se tornar um adulto inseguro, um adulto frustrado. Então foi o que a gente acabou de falar. O abandono afetivo nada mais é do que essa negligência que o pai tem em relação aos filhos. Então isso não pode acontecer. O pai tem que ser presente na vida dos filhos para que eles não desenvolvam nenhum transtorno, nenhum problema maior no futuro. Então esse acolhimento, esse carinho, essa presença tem que existir. Até porque, por exemplo, filho homem, vamos colocar assim, se espelham muito nos pais, né? Os pais. Gente, os filhos homens, eles se espelham. Queira quer não, é o espelho para eles, né? É aquele herói para eles. É como mãe, né? As filhas se espelham muito nas mães, né? No jeito, não sei o quê, do bebê. E muitas vezes até nos pais, né? No jeito que o pai, né? Impõe, enfim. Que muitas vezes o pai nem impõe tanto quanto a mãe. A mãe às vezes é mais rígida do que o pai. E assim vai. Depende muito de cada pessoa, de pessoa para pessoa. Vou só abrir um parênteses aqui. Quem quiser, gente, manda sua pergunta. Se você tem um problema com seu pai, se seu pai não te visita, ou visita o seu filho, se você faz tempo que não vê o seu pai, se ele está distante, qualquer coisa, pode mandar a sua pergunta. Tira tuas dúvidas agora, aproveita, tá? Manda aí, não precisa você se identificar caso você não queira. Tá joia? Agora, existe uma diferença entre os pais de antigamente e os pais de hoje? Tem alguma coisa assim de diferente? Será que antigamente eles eram mais rígidos e hoje são mais maleáveis? Ou vice-versa? Como é que tá? Existe, né? Antigamente a gente justamente vê essa postura de pai, mais de punição, né? Essa figura mais até castigos físicos antigamente, falando de uma forma cultural, né? Os pais têm aquela postura rígida, aquela postura de homem da casa, de provedor, né? Que isso vem mudando com a nossa mudança cultural, mas existe toda essa rigidez por parte dos pais, né? Antigamente. E isso não era bom para o desenvolvimento da criança. Tem coisas boas também dos pais de antigamente, que era aquela questão assim de fazer com que os filhos se encontrassem à mesa, né? Fazer com que aquela reunião familiar acontecesse, aquelas brincadeiras também, proporcionar aos filhos as brincadeiras fora de casa, na rua, de bola. Tudo isso é uma questão cultural que os pais administravam na vida dos filhos. Hoje em dia, o que a gente vê muito, os filhos em casa, né, trancados no celular, ou então no computador, só em jogos de videogame ou redes sociais. Então, isso é um pouco, tem um pouco de prejuízo para o desenvolvimento da criança. Então, assim, tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? O fato dos pais deixarem muito, e antigamente, principalmente, Marília, essa responsabilidade a cargo da mãe, isso era muito pior do que é hoje, né? Antes era uma questão cultural mesmo, os pais achavam que era exclusivamente, né? Eles determinavam, né? Eles nem achavam, eles determinavam que era função exclusiva da mãe, o cuidado com os filhos, e ele era provedor, era aquela figura que estaria fora de casa fazendo o dinheiro para trazer para casa. Exatamente, né? E a mãe se vira nos 30. E nada de educar, e nada de dar carinho. Tem aquela posição também machista da educação que a gente tinha antes. Então, os pais nem se deixavam tomar conta da emoção ou brincar com o filho para não demonstrar fraqueza, né? Ou ter algum tipo de sentimento. Eles eram rígidos mesmo, porque eram secos, toda uma questão, secos, exatamente, Marília, secos, sem carinho, sem cuidado. E isso era prejudicial
no desenvolvimento do filho. Hoje em dia, a gente, com a modernidade, a gente vê os pais mais flexíveis, os pais dividindo obrigações, e é isso mesmo que tem que ser feito. O caminho é esse, a divisão de obrigações, o pai está ali assumindo suas responsabilidades, assumindo o seu papel de pai, dando carinho, dando amor, dando atenção e sendo presente na vida do filho. Hoje, né, tem filhos, né, que se espelharam dos pais de antigamente, mas meu pai era assim, meu pai era assim, eu vou fazer do mesmo jeito com o meu menino. Minha gente, não, antigamente era assim, não, hoje em dia mudou, viu, pelo amor de Deus, né, também assim não, dessa forma. Tem muita gente ainda que ainda se espelha naquele pai, que era assim, era assado, né, e tem que ser assim, só que hoje o mundo mudou, eu acho, né, na minha concepção. Você tem que tratar de outras formas, de outro jeito, melhorar. Se ele era assim com você, você não pode ser assim com seu filho. Seja melhor do que ele era para você. Eu sempre penso dessa forma, eu acho que a gente tem que ser melhor. Né? Se a gente não recebeu carinho antigamente, né, a gente, não é porque não recebeu, é que a gente não vai dar para os nossos filhos. Muito pelo contrário, a gente tem que dar para os nossos filhos o que a gente não recebeu. Entendeu? Se a gente não recebeu amor, carinho dos nossos pais, não é porque a gente não recebeu que a gente vai ser seca, vai ser ruim, ou sei lá, vai ser com os nossos. Não, a gente tem que ser o contrário, fazer a diferença, tá bom? E por falar em fazer a diferença, Sabrina Barbosa, ela está em algum ponto aqui da cidade, não sei onde ela está, mas ela está com alguns telespectadores aí.